E para hoje eu quero compartilhar com vocês o Santíssimo Evangelho do Senhor, segundo Lucas, continuação do texto de domingo passado, capítulo 10. Vos lerei dos versículos 38 ao 42, uma passagem muito conhecida da visita que Jesus faz à casa de Marta e Maria. Lucas 10, capítulo 10, versículos 38 ao 42. Assim escreveu o Senhor naquele tempo que, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Manda que ela venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Palavras de Jesus, graças a Deus. O título da minha meditação é Boa Parte, a boa parte. Hoje de manhã, na escola dominical, nós conversávamos e lembrávamos esse costume social que é do meu tempo e do Mauro. No meu tempo e do Mauro, a gente via nas casas rurais, no campo, no interiorzão clássico, né? Hoje o interior está virando cidade já, mas quando o interior era interior, então a gente caminhava às vezes mais de 1 hora, 2 horas, para visitar a comadre. Ia lá na casa da comadre, e a comadre já estava esperando a gente. E primeiro entravam as crianças na casa, e as crianças já iam correndo se enturmar com as outras crianças, iam brincar pelos arredores da casa, e os adultos ficavam um pouquinho ali no portão, para logo alguém falar: vamos entrar. E aqui foi um item que a gente mencionou de manhã, que hoje em dia nós chamamos as pessoas para sair. Ninguém chama para entrar, né? Eu passo lá na casa do Lucas: ô Lucas, a gente combinou de sair, vamos sair? Vamos ali no shopping de Tupã, né? Vamos sair. Já reparou que ninguém chama para entrar? Não é? Principalmente nós, os jovens e adolescentes. É difícil a gente ir na casa do outro e chegar lá, alguém chamar a gente para entrar. Já está esperando a gente para a gente sair, vamos para algum lugar. Vamos assistir o Superman no cinema. O Alexandre postou lá, Alexandre de novo, postou lá que estava assistindo o Superman. Depois ele saiu de lá, queria colocar uma capinha no ombro para voar para casa, tirar as luzinhas de Natal para o pastor não falar mais. Então, nessa época, alguém sempre ficava muito atarefada na casa, correndo para lá e para cá. E não demorava muito para a gente começar a sentir o cheiro de pão, aquele cheiro caseiro, o cheiro de café, aquele café que foi torrado de tarde, que foi moído um pouco mais tarde e que foi coado na hora que a visita chegou. Ficava aquele cheirinho de café fresco, aquele cheirinho de pão caseiro, e vinha ali também um leite fresquinho, não esse leite com água que a gente tem. O Brasil é o único lugar do mundo que a vaca dá 3 tipos de leite: o leite A, o leite B e o leite C, cada um com mais água que o outro. Só no Brasil isso acontece, né? Então era colocada aquela mesa, a filha mais velha da família vinha e dizia assim: a mãe mandou dizer que o café está na mesa. Corria todo mundo para a mesa, se cercava em volta da mesa ali, todo mundo comia, conversava, a prosa ia longe, e na hora de ir embora, a família acompanhava a gente até o portão, e ficava no portão, olhando a gente ir embora a pé, até que a gente sumisse na estrada, ou virasse em alguma esquina, e aí então a família anfitriã voltava para a sua rotina, para dentro de casa. Que tempo maravilhoso! Mas sempre numa visita tem alguém que está muito apressado, muito agitado, não é assim? Lá na sua casa tem também. Geralmente são as esposas ou as mães.
Estão sempre agitadas, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, para que tudo saia perfeitamente, exceto na casa do Paulinho, que quem faz tudo é o Adenilson, da Paulinha. Quem faz tudo lá, os temperos, o mocotó, o cachorro-quente, tudo é o Adenilson. A Paulinha só vai lá ver se o cheiro está bom assim, né? Não é não, né? Compensa, Adenilson? Não. Não, quem faz é o casal é muito prodigioso. Então as pessoas estão sempre correndo. Imagina essa família que está sempre correndo com alguma coisa, recebendo como visitante o próprio Jesus. Aí que a coisa fica divertida, hein? Aí quem corre muito vai querer correr muito mais, para que tudo fique perfeito para receber Jesus. E foi isso que aconteceu na casa dessas duas meninas aqui, a casa da Marta e a casa da Maria. Eu quero observar 3 coisas aqui com vocês, muito interessantes. A primeira coisa é o peso dessa diversidade e desse monte de tarefas que nós temos nas nossas vidas. Não só dentro das nossas casas, mas dentro das nossas vidas também. Nos versículos 38 a 40, você percebe essa correria que nós vivenciamos. Isso acontecia também lá em Betânia, na casa da Marta, na casa de Maria. Marta era anfitriã, mas a sua irmã morava com ela, e ali as pessoas corriam muito também ocupadas com a casa. Jesus vai falar disso daí, como Lucas registrou. Mostra que ali naquela casa, a palavra distraída, arrastada para todos os lados, é o substantivo que é usado, ou o adjetivo que é usado para definir aquela irmã ocupada, que estava correndo para lá e para cá com todas as coisas, extremamente envolvida, querendo que tudo acontecesse de uma forma perfeita, e tudo tinha que estar muito bem organizado para valorizar a presença do convidado ali. E a expressão que se tem aqui para essa moça é que ela estava ocupada com muitas coisas. Mas notem, Jesus não critica os muitos afazeres daquela mulher. Não é isso que Jesus está criticando. Porque se Jesus fosse criticar os muitos afazeres que nós temos, hoje nenhum de nós escaparíamos. Porque pensa num povo ocupado, é o povo do nosso tempo. Se o termo grego usado aqui para definir a Marta era de uma mulher distraída com tanta ocupação, hoje não há em nenhuma outra época da história uma geração tão distraída quanto a nossa. Nós vivemos distraídos com uma série infindável de coisas sem importância. Então Jesus não está criticando a ocupação daquela mulher, ou a diversidade das ocupações, como Jesus também não faria nenhuma crítica para as ocupações que você tem. Você sabe o qual necessárias elas são. Você sabe os tamanhos dos pulos que você tem que dar para dar conta de todos os seus afazeres, de todos os seus compromissos, as correrias, digamos assim, que você tem que fazer para honrar todos os seus boletos. Não é isso que Jesus está criticando. Jesus está falando aqui do que é que você precisa para ser desperto de que nem todas as coisas devem ser priorizadas. Até porque não dá para você priorizar tudo. Você tem que eleger alguma coisa como mais importante dentre todas as outras. Diz um ditado que o homem dos 7 instrumentos não toca bem nenhum deles. E de repente você está ocupado, envolvido com tantas coisas que nenhuma delas está saindo bem. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está criticando o muito a fazer. Jesus não está criticando a falta de tempo para tantos afazeres. O que Jesus está apontando aqui é o coração, não os afazeres. Essa é a nossa tendência. Nós olhamos sempre para fora. Nós olhamos sempre para as coisas que têm que ser feitas. Nós olhamos que tem isso para fazer, está faltando aquilo para fazer, ainda vai ter aquilo outro para fazer. A gente olha sempre para fora. E eu penso que você e eu temos olhado muito para o lado de fora. Os compromissos, as agendas, os horários, as coisas que nós precisamos cumprir para termos um dia considerado produtivo. E o problema é que raramente nós olhamos para dentro. É isso que Jesus está dizendo.
Jesus não está criticando o muito a fazer, Jesus está criticando a questão do coração, o peso das muitas coisas na tua vida. Isso está deixando você ansioso, isso está deixando você ansiosa, você está se envolvendo com tanta coisa, não está dando conta, e aí a frustração vem na mesma medida. Tenta fazer tudo e não vê acontecendo nada. E o tudo parece que vai aumentando, assim como a sensação de nada também vai aumentando. Você faz e não vê produção. Você faz e não vê resultado. Por quê? Porque o teu coração está nas coisas. Será que você não anda focado demais, por exemplo, em fazer coisas para Jesus? Veja, se todos nós estamos aqui hoje, se você me ouve pela internet, é porque algum tipo de fé nós temos, correto? Ninguém está aqui hoje para um programa social, um evento, porque se fosse um programa social, um evento, um show, nós teríamos muito melhores fora desse templo. Então nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para um exercício de fé, nós estamos aqui para um exercício devocional. Nós estamos aqui para cultuar Jesus, porque nós queremos fazer alguma coisa para Jesus. É isso que tem nos trazido até aqui. Mas a pergunta é essa: você está querendo fazer para Jesus? Ou você tem buscado estar com Jesus? Faz toda a diferença a resposta a essa pergunta. É a primeira lição que nós temos com Marta: o peso das muitas coisas. Presta atenção aí no teu coração. Você está querendo produzir coisas para Jesus e tem ficado sem tempo de estar com Jesus. Está querendo fazer tanta coisa na vida e não está tendo tempo para estar com Jesus. Você está irritado, inclusive, com quem está demasiado envolvido com Jesus, porque você não consegue parar para estar com Jesus. Então o fato de você ver uma pessoa que quer orar, incomoda. O fato de você ver uma pessoa que quer ir para a igreja, incomoda. E aí você começa a atacar a oração da pessoa, começa a atacar a igreja da pessoa, porque você gostaria de estar nessa condição e não consegue. Porque o seu coração está focado no lugar inadequado. Você anda ocupado, anda ocupada com muitas coisas. Você não consegue parar. Essa é a marca dos nossos tempos. Nós não conseguimos parar para ouvir Jesus. Nós não conseguimos parar para contemplar. Os contempladores estão terminando. Segunda lição: nós precisamos encontrar o lugar certo no nosso coração. Maria tomou uma decisão simples, mas poderosa. Num determinado momento do dia, Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus. Maria não queria aprender sobre Jesus. Maria não queria fazer coisas para Jesus. Maria queria aprender de Jesus. Maria queria estar com Jesus. Queria se aproveitar, se beneficiar da presença de Jesus. Essa foi a decisão. Na cultura judaica, quando uma pessoa se sentava aos pés do seu discípulo, estaria dizendo assim que, mais do que agradar, ela queria aprender daquele mestre. Consequentemente, Maria, muito mais do que agradar Jesus, ela queria ouvir a voz de Jesus. Quantas vozes você ouve por dia, no decorrer do seu dia? Alguém mencionou aqui durante o culto as diversas vozes que nós ouvimos no nosso dia. E olha como tem vozes que assaltam os nossos ouvidos e estremecem o nosso coração. Não falta assunto, não falta assunto. Nós ficamos preocupados com os comentários, se vai ter guerra, se não vai ter guerra, se estão passando fome, se não estão passando fome, o que aconteceu com a vizinha, por que o marido da outra saiu com a esposa do outro. A gente se preocupa com um punhado de coisas, muita coisa ocupando a nossa cabeça. Nós fazemos parte de 50 e 10 mil grupos de WhatsApp.
fora as redes sociais, fora o Instagram, fora Facebook, fora tantas outras coisas. E nós achamos que estamos interagindo com dezenas, com centenas de pessoas, mas se você pudesse sair do seu corpo e olhar do lado de fora para você com aquele aparelhinho na mão, ia ver que você está ali absolutamente sozinho, com o aparelhinho na mão, com a tola ilusão que está conversando com centenas de pessoas, com a tola ilusão de que está sendo popular com pessoas que não suportam mais o teu bom dia, boa tarde, boa noite. Mas você acha que está interagindo com muita gente ali. Esse é um tipo de voz. Uma vez eu vi um vídeo de uma pessoinha que estava fazendo alguma coisa, o celular, pim, dava aquele apitinho. A pessoa parava de fazer tudo, corria lá e abria para ver o que era. Colocava o celular, continuava fazendo o trabalho, dali a pouco, pim, de novo ela corria lá e pegava o celular e ia olhar. Olha que escravidão. Olha a comunicação perturbada, a realidade irreal que a pessoa tem ali convivendo com alguma coisa que não faz o menor sentido, que suga o seu tempo, que suga a sua energia. E os programas, as internets da vida, a construção da internet é feita hoje justamente para te prender. Você está conversando, o seu celular está te ouvindo. Fala máquina de lavar Brastemp para você ver perto do seu celular. Vai aparecer um monte de propaganda para você só de máquina de lavar Brastemp. Então, se você consultar lá um tipo de vídeo no seu Instagram, no seu celular, o programa vai te mandar, o algoritmo vai te mandar mais um monte de imagens daquele tipo, mais um monte de vídeos daquele tipo. Isso acontece propositadamente para que você fique ali aprisionado. Em tempos assim, em que corremos atrás de produtividade, Maria nos ensina o caminho da devoção. Maria vem nos ensinar uma lição assim: para um pouco, desacelera, ouve o que Jesus está tentando te falar há tanto tempo e você não tem prestado atenção. O que tem ocupado o seu tempo de devocional? O que tem ocupado, o que tem tomado o tempo que você deveria dedicar para a comunhão com Deus? Quanto tempo você fica segurando o celular na mão? Quanto tempo você fica lendo a palavra de Deus? E olha que até a palavra de Deus já tem no celular. Mas você fica lendo no celular a palavra de Deus? Pouco provável. Pouco provável. O que é que você faz quando você não está ouvindo o que Jesus quer dizer para você? Esse tempo que deveria ser o dízimo do teu tempo, você pegar um pedaço do seu dia e entregar para a comunhão com Jesus, para a intimidade com Jesus, você está roubando esse tempo e usando em quê? O que você faz quando você não está com Jesus, está glorificando o nome de Jesus? O que você faz quando você não está com Jesus, é alguma coisa que você pode chamar Jesus para fazer com você? Desacelera, puxa os 2 freios de mão e reserva um tempo para ouvir Jesus. Jesus tem todas as respostas que você precisa e Ele fala essas respostas para você o tempo todo. Mas se você não se desarmar, não parar para ouvir, você vai ficar tonto, perdido, ouvindo esse monte, esse punhado de vozes indevidas que vão ficar turbinando a tua cabeça. Então é isso que Maria vem ensinar para você. Você consegue sentar, você consegue simplesmente se calar e ouvir o que Cristo tem a dizer, sem pressa e sem distração? Você consegue fazer isso? É possível? Intencionalmente, você já fez isso? Tem feito isso? Jesus, vamos aqui para o nosso cantinho secreto e sentar lá e ficar paradinho, sem celular, sem rádio, sem TV, permitindo que o Espírito Santo faça você se lembrar das coisas que você já leu na Escritura, para que assim o teu coração fique cheio. Terceira lição:
Jesus tem sempre o conselho que liberta. O que tem aprisionado você? O que tem amarrado os seus pés e as suas mãos? Que cadeia é essa que o irmão leu o testemunho aqui? Que cadeia é essa da qual você não consegue sair e que te afunda cada vez mais? Não é a cadeia com grade de ferro, não. Porque a cadeia com grade de ferro, um momento ela termina. Aqui no Brasil ainda não existe prisão perpétua. E, aliás, cada vez está existindo menos prisão. Aqui no Brasil, quanto mais grave o crime, menos tempo se passa na prisão. Então, não estou me referindo às prisões de grade de ferro, não. Estou me referindo à prisão da alma, à prisão do coração, aquela prisão que te afasta de Deus, aquela prisão que te afunda no lodo fétido do pecado e do qual você não consegue sair. Estou falando é desta prisão. Jesus tem a resposta para isso. Jesus não repreende Marta por servir, ele repreende Marta pela ansiedade que tomou o lugar do coração dela. Jesus repreende a Marta porque ela colocou no coração dela outras coisas no lugar da comunhão com ele. Por isso ele diz com muita ternura, não repreendendo, mas com ternura ele diz para Marta: Marta, Marta. E essa repetição na tradição hebraica é um chamado ao coração. É Jesus falando para aquela mulher que ela tinha que abandonar a lógica do cérebro dela e encarar a vida com o olhar da fé, dar uma chance para a fé. E depois vem a chave de libertação que Jesus coloca para aquela mulher tão aprisionada com as coisas à sua volta. A chave que Jesus aponta para ela vem nesta frase: Marta, uma coisa só é necessária. De tudo isso que você faz, com tudo isso que você se ocupa, apenas uma é necessária, Marta. E a sua irmã escolheu essa única parte necessária e isso não vai ser tirado dela. Você tem investido no que é eterno ou você tem gastado todo o seu investimento no que é efêmero, no que é passageiro, no que é finito? Porque dependendo do investimento que você faz, é o retorno, o lucro que você vai ter. Se você investe no pecado, se você investe naquilo que tem prazo de validade, o retorno disso é a morte eterna, é o pecado que te manda para os quintos dos infernos. Mas se você está investindo no relacionamento com Jesus, aprendendo de Jesus e não sobre Jesus, o resultado que vem disso é a vida eterna que já começa aqui e agora. Maria escolheu uma parte que ninguém podia tirar. E se você fizer esta opção, ninguém vai tirar também. A boa parte, a presença do Evangelho, a boa parte, a amizade com Jesus, a boa parte, o cheiro de Jesus, a boa parte, o som de Jesus na tua voz, ou como foi cantado agora há pouco, quando nós estamos com Jesus, temos centenas de irmãos de verdade à nossa volta. Eu nunca vi um crente chamar outro crente para promiscuidade. Eu nunca vi um crente chamar outro crente para tomar uma overdose. Eu nunca vi um crente chamar outro crente para se suicidar. Eu nunca vi um crente chamar outro crente para tirar a vida de ninguém. Percebe? Então, se as amizades que circulam e povoam o teu coração vão na contramão, cuidado. Cuidado, porque você ter amizade com Jesus e escolher a parte boa exige o poder de decisão que foi deixado para você. Quero concluir dizendo que a Marta nos representa. Em alguns momentos da nossa vida, a Marta nos representa. Quando nós corremos atrás de tudo e nos perdemos de nós mesmos. A Marta nos representa quando nós corremos atrás de tudo e nos perdemos em nós mesmos, buscando solução, buscando resposta no oco do nosso coração.
Maria também nos ensina. Ela nos ensina que não há tempo melhor do que estar em comunhão com Jesus. Não há tempo melhor e mais bem investido do que estar aos pés de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, se o Senhor te trouxe aqui hoje, foi para que você ouvisse isso. Busque sempre separar um tempo diário para estar com Jesus. Se você não buscar esse tempo diário, não há a menor possibilidade de você ser fortalecido para vencer o pecado. Não há esta possibilidade. Você vai cair, vai tombar ruidosamente diante do pecado, porque você não tem um tempo diário de comunhão com Jesus. Reavalie se a sua correria é realmente santa. Se você está correndo atrás do vento, se você não está correndo atrás de coisas supérfluas. A palavra diz que quem corre atrás do dinheiro jamais se fartará dele, pelo menos não de forma honesta. Então reavalie se a sua correria é santa, se ela tem sido uma fuga espiritual da quietude com Deus. Porque às vezes, para dizer que não podemos estar com Deus, nós usamos desculpas de que não tenho tempo, preciso trabalhar, preciso fazer tal coisa, preciso ir em tal lugar, marquei com meu amigo. Percebeu que para estar com Deus sempre temos a desculpa perfeita? Para nos afastar de Deus, sempre temos a desculpa perfeita para nos afastarmos de Deus. Usei esse exemplo aqui, quero repetir. Se uma pessoa chama você para ir numa festa, num churrasco, e você tinha um compromisso, você cancela o compromisso e vai. É longe, você vai. Estou sem gasolina no carro, você bota a gasolina no crédito e vai. Estou sem roupa, você pega emprestado e vai. Vamos para a igreja? Não dá, estou ocupado. Tem um compromisso, chegou visita, saiu visita, está frio, está chovendo, está calor, está muito seco o tempo. Eu acho que o planeta vai acabar, eu acho que eu vou morrer daqui a um minuto. Vai arrumar alguma desculpa sempre. Por quê? Porque o seu coração, como o meu, é quebrado. Nós fazemos parte de uma humanidade caída, quebrada, estragada. É natural que nós não queiramos conversa com Deus, é natural. Mas o nosso espírito, esse quer comunhão com Deus, esse quer estar com Deus. Por isso fica essa luta tremenda aqui dentro. Uma parte querendo estar com Deus e a outra parte querendo fugir de Deus. Eu resolvo para quem que eu vou dar ouvidos, quem que eu vou manter disciplinado, quem que eu vou manter preso na corrente, o meu coração pecaminoso ou o espírito que quer ter comunhão com Jesus. Então converse com pessoas que falam a tua língua, que tem uma rotina espiritual saudável. Faça como a Pauli, peça a oração dos irmãos, porque sozinho ninguém consegue. Você precisa de parcerias de oração, você precisa de alguém para quem você dê satisfação. A hora que o pecado começar a apertar, você querer começar a pecar, liga para aquele irmão: meu irmão, estou no sufoco agora, ora comigo neste momento, porque eu preciso de socorro e preciso agora. E o Senhor haverá de te providenciar libertação. Cristão não é aquele que vive sobrecarregado. Jesus nunca quis te sobrecarregar com nada. Muito pelo contrário, Jesus quer que você troque o fardo pesado da tua vida pelo jugo suave dele. Que você tenha uma vida leve, alegre, solta. É isso que Jesus quer para você, não a vida aprisionada, limitada e amarrada. Jesus é a boa parte, e se você escolher essa boa parte, Ele não permitirá jamais que essa boa parte seja retirada de você. Tem dia em que parar e sentar aos pés do Senhor é mais urgente do que arrumar a sala. Tem dia que parar e conversar com Jesus é mais urgente do que responder o WhatsApp. Tem dia que fazer uma oração a Jesus
é mais importante do que olhar Instagram, Facebook e sei lá mais o quê. Tem dia que estar lendo a palavra de Deus é mais importante do que dar conta de tudo. Até porque você não vai dar conta de tudo. Então não caia nessa cilada. Até Marta entendeu isso. E foi depois do culto. Que Deus nos abençoe.